O que é YMS? Você sabia que você consegue aumentar a eficiência da tua operação logística em até 40% com o uso de um sistema de YMS e ainda por cima, ao mesmo tempo, reduzir custos da sua operação? Eu me chamo Guilherme e aqui nesse canal a gente fala sobre aumento de eficiência, redução de custo logístico, falamos sobre tecnologia e sobre gestão de pátio. Nesse vídeo, eu vou falar para você o que é um YMS em 4 pontos. Então, eu vou definir para você a sigla, falar da importância. Nós vamos falar sobre os benefícios de você ter um sistema de YMS, os problemas que você resolve e ainda quais são os setores ou segmentos que podem ser beneficiados do uso de um sistema de YMS. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é a explicação do que é um sistema de YMS. Então, YMS é uma sigla que quer dizer Yard Management System, que quer dizer o quê? Sistema de gestão de pátio. Então, o YMS ele serve para você fazer a gestão do teu pátio. Você pode fazer uma gestão de pátio sem o YMS? Pode, mas não fica tão bem feito. E é isso que a gente vai entender aqui. Então, quando a gente está falando de gestão de pátio, o que você tem que entender? Basicamente, são 3 pontos que são extremamente importantes. Você pensar no planejamento de quantos veículos você quer receber, de manhã, de tarde, quais produtos você quer receber, você quer expedir. Então, você fazer esse planejamento, você definir isso, tá? Segundo ponto, você fazer o controle. Então, depois que você planejou, você vai começar a controlar e verificar se aquilo que você planejou está efetivamente acontecendo. E um terceiro ponto que é extremamente importante, que é crucial para que os 2 pontos anteriores consigam funcionar e operar, é a comunicação, tá? Tua com os parceiros logísticos. Então, quando eu digo sua, eu estou falando da sua equipe, tá? Você, a sua equipe e todos os parceiros logísticos, clientes, fornecedores, motoristas, transportadoras. Então, todo mundo tem que se comunicar e fluir muito bem para que você consiga efetivamente fazer essa gestão de pátio de forma eficiente. Então, um sistema de YMS ele precisa sempre estar composto dessas 3 partes, né? O planejamento, o controle operacional do que você tem e ainda todo o processo de comunicação, a troca de informações com os parceiros logísticos, tá? Esse é o nosso primeiro ponto. E comenta aqui embaixo se você já sabia o que queria dizer YMS e por que ele servia. Comenta aqui, deixa aqui nos comentários para mim. Então, nosso segundo ponto é a questão dos benefícios do sistema de YMS. E eu dividi ele em 4 pontos para facilitar, que são 4 benefícios que eu quero trazer para você. O primeiro é o agendamento. Então, a gente falou sobre planejamento, né, que você consegue fazer um bom planejamento utilizando o sistema de YMS. E como que ele faz isso? Por meio do agendamento das cargas e descargas. E é com ele que você vai conseguir planejar e definir o que você quer receber, em que dia você quer receber, a quantidade que você quer receber e realmente poder observar e planejar e gerir a capacidade da tua unidade de receber e despedir. Então, o primeiro benefício é realmente você conseguir agendar os veículos e poder fazer um bom planejamento das tuas cargas e das tuas descargas, da tua recepção, da tua expedição. O segundo benefício que eu quero trazer é o controle em tempo real, a visão em tempo real do teu processo. Então, por exemplo, você agendou os veículos. Eu vou receber 5 de manhã e 10 da tarde. E deu na metade da manhã e você já apareceu 5 veículos no teu pátio. Então, você já sabe que os 5 que você tinha planejado apareceram, ou apareceu algum a mais e tem um que está atrasado. Então, essa visão em tempo real, o sistema vai te permitir você enxergar isso. Quantos realmente já chegaram, quantos já deviam ter chego. E dos que já chegaram, eles estão na fila? Tem um controle de fila? Você precisa ter um controle de fila? Um bom YMS pode te fornecer isso também. Então, entra dentro dessa questão da visão em tempo real e do controle operacional que eu estava falando. Além disso, você pode saber quantos veículos estão em cada etapa do teu processo. Se você tiver uma balança rodoviária, você vai saber quantos estão em cada etapa da pesagem, na primeira, na segunda, nas tuas docas, quantos veículos tem em cada doca, quantos veículos tem em cada pátio, você está dentro ou está fora do que você gostaria, do que você precisa. Então, essa visão em tempo real ela é fundamental. E além disso, como a gente já falou antes, a comunicação. Então, você vai conseguir com o sistema de YMS, como eu disse, para que essas 2 coisas funcionem, tem que ter uma boa comunicação. Então, como é que isso funciona? E por que isso é um benefício? Então, quando você está criando o planejamento do teu agendamento, você vai definir regras para o teu agendamento. E o teu fornecedor vai entrar lá, o teu cliente, a transportadora vão entrar lá num portal e vão agendar
baseado nas regras que você definiu. Você percebe que já está tendo troca, já está tendo uma comunicação nesse processo, e você não precisa falar diretamente, por exemplo, você trocar um e-mail, fazer uma ligação, enviar uma mensagem, nada disso é necessário, porque você criou parâmetros e referências dentro do sistema, e esse cliente, fornecedor, transportadora vai lá e vai utilizar de um sistema para poder fazer um agendamento baseado nessa regra que você definiu. Então já está acontecendo uma comunicação. Depois que esse veículo chega para carregar ou descarregar, dependendo da etapa que ele está, esse motorista também vai receber comunicações automáticas do sistema. E os teus parceiros também podem receber, o fornecedor, o cliente, a transportadora, notificações conforme esse processo vai acontecendo. Então toda essa comunicação do planejamento, quanto que está lá no agendamento, quanto do processo de tempo real mesmo ali, quando as coisas estão acontecendo, ela funciona de forma automática e fica toda registrada. Então fica muito mais fácil para você fazer toda essa gestão, esse controle que é tão importante, né? Então o terceiro benefício é realmente essa comunicação automática, assertiva de todo o teu processo, tá? E o quarto benefício, que eu acho que já está meio claro, é um ganho muito grande de produtividade, porque você vai eliminar um monte de retrabalho, que até é um dos problemas que a gente vai falar mais para frente, mas você vai eliminar um monte de retrabalho e vai ter um grande ganho de produtividade. Lembra que eu falei que você consegue aumentar a eficiência em até 40%? É por causa disso. Então você vai ter esse grande ganho de produtividade, de eficiência no teu processo, na tua operação, porque você vai conseguir, primeiro, planejar de forma adequada, saber quantos veículos você está recebendo naquele período. E quando você está planejando direito, você também está olhando a capacidade, né? Então você não vai agendar mais do que você pode receber. E só aí o teu processo já flui melhor. E conforme você faz essa gestão e vai acompanhando o teu processo no tempo real, você vai eliminando os teus gargalos, você consegue realmente trazer mais produtividade e ir começando a aumentar a tua performance, tá? Aumentar a tua eficiência, porque você sim consiga efetivamente trazer esses ganhos que eu estava falando lá no começo do vídeo. E lembre, se inscreva aqui no canal para você não perder os outros conteúdos falando sobre isso, para a gente falar sobre produtividade, eficiência, reduções de custo. Então se inscreva para você não perder os outros conteúdos que a gente vai falar só sobre isso aqui no canal. O nosso terceiro ponto são os problemas resolvidos por um sistema de YMS. Então quais são os problemas que um bom sistema de YMS consegue resolver para você? Eu acho que alguns você já percebeu, né? Então, comunicação difícil, truncada, ou às vezes até mesmo inexistente ou extremamente trabalhosa, você consegue resolver e eliminar esse problema com um sistema de YMS. Falando um pouquinho de planejamento, às vezes você não está planejando bem ou não está conseguindo realmente fazer um planejamento porque você não tem condições de fazer isso. É possível fazer uma boa gestão de pátio sem um sistema de YMS? É, mas dá muito, mas muito trabalho. Então o YMS facilita muito isso, né? Ele vai permitir que você tenha facilidade para criar esse planejamento. Então, um dos problemas que ele resolve aí é a dificuldade de fazer um bom planejamento. Ele vai eliminar esse problema para você. Outro problema que ele vai resolver é a tua dificuldade, às vezes, de enxergar o que está acontecendo no teu pátio. Porque, às vezes, você está num local e você tem pátio remoto, ou você tem um pátio muito grande, ou você tem diversas docas que estão em locais diferentes e você precisa saber o que está acontecendo em todos os lugares ao mesmo tempo e você não tem condição de ficar se movimentando. Então, o YMS vai te fornecer isso e você vai conseguir resolver essa dificuldade de saber o que está acontecendo no tempo real, que vai criar um problema para você tomar boas decisões. Porque você está tomando uma decisão normalmente sem ter informação adequada. Então o YMS ajuda você resolvendo esse problema de não ter a informação na hora que você precisa ter, né? Então a gente falou de comunicação, a gente falou de falta de informação. Outro problema também que é muito grande é uma ineficiência do processo, que muitas vezes está lá, a nossa rotina já está instalada, a gente já está acostumado a trabalhar daquela maneira, mas ele é uma rotina que acaba sendo ineficiente e você nem percebe, porque você está tão acostumado, está tão inserido naquele contexto, que você não percebe que aquela rotina difícil, árdua, exaustiva que você tem todos os dias, ela é extremamente eficiente, mas você está tão acostumado que você nem percebe que você poderia estar trabalhando de uma maneira completamente diferente, fazendo realmente uma boa gestão de pátio, porque você não sabia que tem essa possibilidade. E outra coisa, né? Às vezes as pessoas também não sabem o quanto de benefício você pode ter quando você implementa, sim, uma boa gestão de pátio. Esses são alguns dos problemas que você consegue resolver, né? Eu estou citando aqui poucos, na verdade. A gente pode resolver muitos mais, na verdade, esse assunto, né? Quais problemas a gente pode fazer um vídeo só sobre isso,
né? Então, com certeza é um assunto que daria para estender bastante, né? Um outro que vale a pena eu citar aqui para a gente encerrar é, às vezes, uma dificuldade de se comunicar com os motoristas. Então, nem toda operação tem fila, mas as que tem fila, você pode resolver o problema de trazer transparência para a fila, porque muitas vezes os motoristas não sabem que posição que eles estão, quanto tempo vai demorar para eles carregarem e descarregarem, e eles vão ficar acionando a tua equipe dezenas de vezes para saber se é a vez deles. E tá tudo certo, né? O motorista quer sair o mais rápido possível, então esse é um problema também que você consegue resolver, né? Que tá junto ali naquela ineficiência que a gente já falou antes, tá bom? Nosso quarto ponto é a gente falar sobre os segmentos e os setores que podem ser beneficiados em um sistema de YMS. Então, quais são os segmentos aí que eu acho que vale a pena citar para vocês? Então, atacado, varejo, indústria, centros de distribuição, transportadoras, operadores logísticos, todos esses com certeza podem se beneficiar da utilização de um sistema da YMS. E os setores? Bem, setores são inúmeros, né? A gente pode falar de farmacêutico, agroindústria, mineração, uma série de outros setores também podem se beneficiar disso. É muito de você entender assim, se você tem um grande volume de veículos, normalmente produtos mais comoditizados têm volumes maiores de veículos, você já vai ter muito benefício de estar utilizando o sistema de YMS. Mas não é porque você trabalha às vezes num varejo que tem um volume menor, ou um atacado que vai ter um volume menor também, que é uma estrutura de commodity, que você não vai ter benefício. Aí vai depender muito da realidade que você tem aí, entende? E quais são os problemas que você tem que o YMS pode resolver. Então, por exemplo, às vezes você não vai ter um problema de fila, mas você pode ter um problema de tempo de permanência em doca, você pode ter um tempo estendido, você pode ter às vezes uma dificuldade para gerenciar quais notas foram emitidas, quais não foram. Então tem uma série de coisas que você consegue resolver e trabalhar dependendo do setor de segmento que você está quando você for utilizar um sistema de YMS. E os problemas que você vai resolver também, conforme a gente já falou antes ali, tá? Então, se eu fosse ser mais genérico, né? Normalmente, quando a gente tem grande volume de veículos, vale muito a pena você olhar para um sistema de YMS. E às vezes acontece, por exemplo, você tem um volume pequeno na recepção, mas uma expedição muito grande. Aí já vale a pena. Ou o contrário também é verdadeiro. Eu tenho pouco esse volume de expedição, mas eu tenho grande volume de recepção. Também já vale a pena. Ou até mesmo volumes menores, mas eu não tenho a velocidade que eu quero, eu não tenho a produtividade que eu quero, eu não tenho a visualização em tempo real que eu quero. Às vezes o volume é pequeno, mas eu quero enxergar em tempo real o que está acontecendo. Já vale a pena você pegar um sistema de YMS. Então, esses seriam desse ponto, né, desse último ponto que é os setores e os segmentos que valem a pena utilizar o sistema de YMS, é isso que eu queria trazer para vocês. E se você quiser saber mais sobre YMS, eu vou deixar um link aqui na descrição, para você conhecer um pouquinho mais também. E além disso, eu vou deixar mais um vídeo aqui para você se aprofundar um pouco mais aí sobre alguns custos que dá para reduzir com o sistema de YMS. Muito obrigado e até a próxima.